Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria ter você aqui conosco em nossa sala de aula para mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas do currículo bíblico das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós que estamos vendo, nesse segundo trimestre do ano de 2025, o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". E veremos hoje aquela que será a lição de número 3, lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 20 de abril de 2025. E o nosso tema será a verdadeira adoração. Antes de nós adentrarmos nos comentários e nos textos bíblicos que nós veremos, gostaria de pedi-lo que, por gentileza, curte, compartilhe esta publicação. Deixe aí nos comentários a cidade, o lugar, a igreja de onde você está nos assistindo. E nos ajude a espalhar as boas novas do Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Lição de número 3, a verdadeira adoração. Texto áureo. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo de número 24. Verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Jesus, pelo registro de João, capítulo de número 4, versículos 5 ao 7, versículo 9, 10, 19 ao 24. Leiamos a palavra de Deus. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: "Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos." Jesus respondeu e disse-lhe: "Se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Meus amados, faço-me aqui acompanhar à minha direita, à esquerda dos irmãos, pela professora doutora irmã Elisiane. Que Deus possa lhe abençoar, minha querida, seja muito bem-vinda. Deixe sua saudação e suas notas introdutórias em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo. Para mim é uma alegria e um prazer estar aqui compondo esta mesa tão especial e tão seleta. Glorifico a Deus pela vida do evangelista Jadson, do evangelista Rafael, que estão superintendentes na Assembleia de Deus, Ministério Floresta em Ibatiba. Nesta manhã, neste dia, nós falaremos sobre a verdadeira adoração. E eu estava lendo sobre Martinho Lutero, ele fala que a verdadeira adoração é aquela que tem prazer em estar em comunhão com o Senhor, quando na oração, quando na congregação dos irmãos. E isso é necessário nesses dias. E nesta aula de hoje nós iremos falar exatamente sobre isso, convidarmos os alunos a essa compreensão que a adoração genuína não é o estar numa casa, num templo, é a total rendição de alma e espírito, é a entrega total ao Senhor Jesus. Então, nós, como professores, como
facilitadores desses alunos que estarão ali nos domingos, nós temos um dever, quase que uma obrigação de ensiná-los, orientá-los, encorajá-los a buscar viver essa adoração como um estilo de vida que glorifique ao Senhor em todos os aspectos, não só quando está na casa do Senhor, mas que a vida seja uma eterna adoração ao Senhor. Graças a Deus. Evangelista irmão Rafael, sua saudação, suas notas introdutórias, meu amado. Meus irmãos, a paz do Senhor, a alegria está aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a irmã Elisiane, que está cooperando conosco nessa lição. A palavra-chave da nossa lição é adoração. Adoração é reconhecer o que Deus é, reconhecer seus atributos, reconhecer o seu caráter. Portanto, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus primeiramente, não pelo que Deus faz, mas ele adora a Deus prioritariamente pelo que Deus é. Salmo 29, verso 2, dai ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. João 4, 24, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então adoramos a Deus prioritariamente pelo que ele é. Deus é santo, Deus é espírito, Deus, ele é verdade. O verdadeiro adorador adora independente das circunstâncias. Se Deus abrir a porta ou fechar a porta. Se Deus curar ou levar. Se Deus der vida ou não. Ele adora a Deus independente de qualquer coisa. A semelhança de Jó, que no capítulo 1, verso 20 e 21, depois de receber a notícia que tinha perdido todas as suas posses, seus filhos tinham morrido, a Bíblia diz que Jó se levantou, raspou a cabeça, rasgou o seu manto, se lançou em terra e adorou e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro adorador que o Pai procura. Amados e queridos, o comentarista nas notas introdutórias vai deixar claro que está intrínseca à gênese humana a necessidade de buscar o relacionamento com o divino, com aquilo que é eterno. Em miúdos, o comentarista está falando da necessidade que o homem tem de prestar culto à divindade. Uma das evidências da existência de Deus é a necessidade pelo reconhecimento que o homem sabe que vem de algum lugar e de alguém superior a ele, de adorar esse Criador. Portanto, o comentarista então vai desenvolver no decorrer dessa lição, a partir do encontro de Jesus com a mulher samaritana, desse tema tão valioso, que é da adoração. E não só da adoração, que tem como raiz etimológica o ato de prestar culto a alguma divindade, mas a verdadeira adoração. A adoração que pressupõe ser em espírito e em verdade. O versículo de número 23 do capítulo 4, a palavra de Deus nos diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Se existem verdadeiros adoradores, se existe verdadeira adoração, certamente também existem falsos adoradores e adorações ou adoração que não seja genuína. Isaías capítulo 29, versículo 13, prevendo isso, nos diz: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. A adoração, meus amados irmãos, está para além de participar ou de obedecer uma liturgia de qualquer cerimônia religiosa ou de qualquer culto. A adoração genuína pressupõe adorar ao Deus verdadeiro e adorá-lo em espírito e em verdade. Venha conosco para mais essa pré-aula e seja abençoado em o nome de Jesus. Ponto de número 1. O encontro em Samaria e duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria, irmã Elisiane. Nós observamos aqui que Jesus ele conhecia, ele sabia daquele conflito que existia entre os judeus e os samaritanos. Mas o Espírito Santo o compungiu a ir. E quando nós pensamos isso, lembramos daquela parte que nós vemos na Bíblia, quando a parábola da ovelha,
que uma alma para o Senhor é preciosíssima, tanto que diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, para o Senhor, se é 1 ou 100, ele está disposto. E aqui nós observamos, era-lhe necessário passar por Samaria. O Espírito Santo o fez mudar a rota para suprir, né, para falar com aquela mulher a verdade, que ele era a verdade. E o que é interessante aqui, que Jesus poderia ter feito o caminho reto, o caminho mais curto, mas o Espírito Santo o compungiu, o fez, o levou a Samaria. E, meus irmãos, notem bem, meio-dia, o sol a pino. Quem sai a esta hora para buscar água? É alguém que está com alguma situação não muito boa, porque não podia estar vendo as outras pessoas. E essa mulher, ela saiu, mas naquele dia ela não sabia que ela ia encontrar o dono da vida, o dono da verdade, e ali a vida dela iria mudar. Então, essa conversa dela com Jesus, como está abordando nesse primeiro ponto aí, vai mudar toda a vida daquela mulher. E nós vamos observar que algumas lições nos são ensinadas nesse momento aí, mas eu deixo para os nossos irmãos. Evangelista Rafael. Meus irmãos, aqui nós temos pelo menos duas necessidades. Uma necessidade geográfica e uma necessidade espiritual. A primeira, a necessidade geográfica, diz respeito ao fato de que, estando Jesus numa região ao sul, chamada Judéia, com a intenção de ir a uma região ao norte, chamada Galileia, o que ficava entre essas duas regiões era justamente a região de Samaria. Por isso o texto vai dizer, João 4, verso 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. Era o caminho mais curto, mais reto, até o seu destino. A história diz que havia judeus tão preconceituosos que eles preferiam atravessar o Jordão fazendo um caminho, uma curva muito mais longa, a fim de não passar no território dos samaritanos. Mas Jesus, ele não perde tempo com preconceitos humanos. Jesus quebra protocolos para abençoar seus escolhidos. Jesus anda num caminho reto, sem curvas, ele passa por Samaria. E se nós aplicarmos isso na nossa vida espiritual, no Antigo Testamento que Deus procura, Salmo 101, verso 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Mas aqui também temos uma necessidade espiritual, que diz respeito a uma mulher de Samaria que vivia uma vida duvidosa, infamada. Segundo as palavras de Jesus, já tinha tido 5 maridos e o que tinha dela agora não lhe pertencia. Essa mulher necessitava no seu íntimo de um encontro com o Senhor, porque todo aquele que encontra com Jesus de Nazaré, seja onde for, nunca mais será a mesma pessoa. Jesus altera sentenças, Jesus muda histórias, Jesus altera destinos, Jesus transforma vidas. O pecado deforma, a religião conforma, a lei informa, mas Jesus Cristo transforma a vida do ser humano. Naquele dia, ele transformou a vida daquela mulher, porque o que Deus procura no Novo Testamento, João 4, 23, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Queridos, as grandes revelações de Jesus, muitas delas, foram dadas em encontros pessoais ou personalíssimos. O texto de João, capítulo 4, versículo 4, vai nos apontar uma necessidade, e era-lhe necessário passar por Samaria. Sabemos, numa reminiscência historiográfica, que Samaria foi a capital do Reino do Norte, destruída após a derrota para os assírios. Todavia, o remanescente de judeus que ali ficaram e se relacionaram com os povos circunvizinhos, depois foram chamados de samaritanos. Com a restituição de Jerusalém após o cativeiro babilônico, nós podemos concluir que o Reino do Norte não é restituído, e o que nós temos então é a província da Judéia. O comentarista da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, nas notas de rodapé, vai informar que a rota de onde Jesus estava para onde Jesus estava indo naquela ocasião, passar por Samaria era a alternativa mais eficiente devido ao tamanho da rota. Todavia, nós podemos concluir que a mestiçagem constatada pela mistura de raças ali daqueles povos gerou um conflito étnico quase que insuperável. E Jesus, não se importando com essas questões culturais e históricas, percebeu a necessidade de passar ali. Todavia, a necessidade não era
objetivamente tão somente de Jesus. A necessidade real era da mulher samaritana de encontrar-se com Jesus. Ela era quem precisava de ter um encontro, uma audiência, uma conversa para receber de Jesus as palavras maravilhosas que salvariam a sua alma da profunda sequidão que ela enfrentava todos os dias. Na agenda daquela mulher estava mais uma simples rotina de, ao meio-dia, um horário questionável para os padrões da época, ir pegar água. Mas na agenda de Jesus estava o encontro dele com ela. O dia que ela teria sua vida completamente transformada. O salmista, falando desses encontros que temos com o Senhor, no Salmo de número 139, versículo 4, ele afirma: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. A fonte da água da vida estava a encontrar a mulher que estava ainda em busca da água para matar a sua sede física ou material. E naquele dia, ela teria sua vida completamente transformada. Ponto número 2, irmã Elisiane, a necessidade do ser humano. O que nós podemos perceber aqui é que todo homem, né, nós somos dependentes e nós necessitamos de Deus. Mesmo que alguns ainda não o conheçam, essa necessidade é genética, como já foi abordado aqui nesta lição. E esse encontro de Jesus com essa mulher não foi um simples acaso, porque também, na lógica de Jesus, não existe acaso. Tudo, ele sabia da necessidade dela, ela ainda não sabia, mas Jesus, na sua presciência, ele já havia escrito a história daquela mulher, a mudança da história daquela mulher, a transformação de vida daquela mulher. E o que nós podemos observar aqui, que Jesus ele não perdia a oportunidade para falar do seu amor, para mostrar o caminho que ele o é, caminho, a verdade e vida. E naquele momento, quando fala de água, no primeiro momento ela pensa na água física, nessa que nós tomamos para saciar a sede do nosso corpo. Mas quando Jesus vai mais além, ele mostra para ela que ele está falando de uma outra água que muda, que transforma a vida do homem. E aqui é uma lição importantíssima que nós tiramos aqui. Toda pessoa necessita de Deus e por isso, irmãos, precisamos, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida que é o nosso amado Jesus Cristo. Evangelista Rafael, querido. Aqui eu gostaria de lembrar aos irmãos o tríplice propósito da igreja. O primeiro é adorar a Deus. Os anjos adoram a Deus no céu, a igreja adora a Deus na terra. Isto porque Deus não criou a adoração, Deus criou o adorador e o adorador produz a adoração. O segundo propósito da igreja é manifestar o poder de Deus na terra, através dos 9 dons listados em 1 Coríntios 12. E por fim, em terceiro lugar, o propósito da igreja nesta terra é pregar o evangelho. A ordem de Jesus em Marcos 16,15 foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tem gente que pensa que pregar é dom. Pregar não é dom, é mandamento. Por isso que Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, dizia que crente que não prega o evangelho não é crente, é impostor. Porque existe uma necessidade no ser humano e este é o ponto em que estamos. O ser humano precisa de Deus. Dentro de cada ser humano existe um vazio que o cigarro não preenche, a prostituição não preenche, a bebida alcoólica não preenche, as drogas não preenchem, o dinheiro não preenche. O vazio que existe dentro do ser humano tem o tamanho exato de Jesus. E esta também é uma das responsabilidades do verdadeiro adorador. Ele tem a incumbência, a responsabilidade de pregar o evangelho, as boas novas de Cristo, tanto com as suas palavras, como também com a sua vida, pois só Jesus preenche o vazio do coração e a lacuna na alma do ser humano. Queridos, o texto descritivo narrativo de João, capítulo número 4, vai tratar do encontro de Jesus com a samaritana e, ao final, do encontro dos discípulos de Jesus, do encontro de Jesus com a samaritana. A palavra vai nos dizer que, quando ele chega em uma cidade da região de Samaria, chamada Sicar, a expressão vai nos informar que estava ali a fonte de Jacó. E Jesus Cristo, numa manifestação genuína da sua humanidade, cansado do caminho, ele se assenta junto à fonte.
O texto vai nos informar o horário que era isto. Era isto, quase a hora sexta. Ou seja, nós estamos falando de um horário em torno do meio-dia. O sol, no seu mais alto pico de esplendor, no seu calor mais cintilante. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, sentado junto ao poço, veio uma mulher de Samaria que tinha um propósito: tirar água do poço, da fonte que Jesus estava. E a Bíblia vai nos dizer que é Jesus quem inicia com ela um diálogo, fazendo-lhe um pedido: dá-me de beber. E a palavra de Deus vai nos informar que a partir dali começa a desenvolver-se um diálogo, uma conversa, que começa com um pedido simples, como se fosse nas palavras de hoje: dá-me um copo de água. E a partir daí desenvolve-se uma conversa que espalha-se por questões históricas, religiosas, culturais e espirituais. A Bíblia nos informa que a mulher dá a Jesus uma negativa. Como sendo tu judeu, me pede água. A mulher diz a Jesus: que indelicadeza é essa? Você sabe que nós não nos comunicamos? E Jesus então dá a ela uma resposta: olha, se você soubesse, se você conhecer o dom de Deus, e quem é que está te fazendo essa proposta, dá-me de beber, era você quem lhe pediria água. Ou seja, Jesus está dizendo assim à mulher: olha, mulher, se você conhecesse os favores de Deus, o quão maravilhoso Deus tem sido com você, de te dar a oportunidade de conversar com o verbo da vida, era você quem daria água para ele. Porque Jesus está dizendo para ela o seguinte: quando temos oportunidade de servir ao reino de Deus, e Jesus era o reino de Deus ali presente, quem está recebendo a oportunidade de ser abençoado, somos nós. E a partir de então, Cristo começa a discorrer com ela do discurso da água da vida e da necessidade que o homem tem de adorar a Deus. Jesus propõe a ela esse debate a respeito do lugar e, mais do que isso, da necessidade que o homem tem de adorar a Deus, de devolver a Deus a glória que lhe é tão devida. Filipenses capítulo número 4, versículo 19, a Bíblia nos diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. De todas as necessidades que o homem tem, a maior delas é de reconhecer o seu Criador. E na busca do preenchimento desse vazio, dessa necessidade, muitos homens, mulheres, de todas as idades, perdem-se e deixam-se perder em busca do preenchimento desse vazio. Mas só Jesus pode dar a água que preenche a necessidade da sede. Assim como aquela mulher informada por Jesus deveria voltar àquela fonte para buscar água todos os dias, muitos têm buscado em outras fontes preencher o vazio da necessidade de um relacionamento com Deus. Mas do encontro com Jesus e desse íntimo relacionamento, nós encontramos a satisfação necessária para todas as demandas da nossa vida. Ponto de número 3. O lugar de adoração a Deus, irmã Elisiane. Quando Jesus continua conversando com aquela mulher, o que nós observamos ali que houve uma quebra de paradigmas, né? Uma quebra daquela discriminação racial e religiosa que existia há tempos entre aqueles povos. Porque aquela mulher descobre que quem estava falando com ela, que o homem que falava com ela não era um homem comum, não era um judeu comum, mas era o verbo da vida, era aquele que muda a vida, aquele que transforma a vida. E ali, na conversa entre eles, ela questiona aquele homem, até então não sabia do poder que ele tinha, ela questiona sobre a verdadeira adoração, onde deveria adorar. E ela apresenta 2 localidades, mas Jesus diz para ela que não é em Jerusalém, não é no Monte Gerizim que se adora, mas o que Jesus procura? Na verdade, ele procura um coração contrito e quebrantado. E nós vamos ler lá em Salmos 51, 17, que esses tais o Senhor não despreza, o coração contrito e quebrantado, porque na verdadeira adoração nós
nos prostramos diante do Senhor, nós nos rendemos. E essa verdadeira adoração, ela sai da alma, ela sai do seu coração. E nesse diálogo entre Jesus e essa mulher, ela tentava entender essa questão da localização física, mas Jesus mostrou para ela que há uma nova forma de cultuar, uma nova forma de adorar, que não é lugar, não é espaço, mas é um coração contrito, quando ele diz aqui, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. É o nosso verdadeiro culto, é aquele que vai para Deus, que sai de nossa alma. Evangelista Rafael, meu amigo. Meus irmãos, a verdadeira adoração não tem a ver com o lugar. Não se trata de adorar a Deus no Monte Gerizim ou no Monte Sião. Não se trata de adorar a Deus em Samaria ou em Jerusalém. A verdadeira adoração tem a ver com um estilo, uma maneira, uma forma certa de se adorar. Jesus disse em João 4:23, mas a hora vem e agora é essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E daqui nós podemos fazer pelo menos duas inferências. Primeiro, a verdadeira adoração não pode ser procrastinada. Não deve ser deixada para depois, não deve ser deixada para amanhã. Quando adorar a Deus? Jesus disse, a hora vem e agora é essa hora. Este é o momento, este é o dia para se adorar a Deus verdadeiramente, porque amanhã pode ser tarde demais. Todavia, uma segunda inferência, se há verdadeiros adoradores, como já dito pelo evangelista Jadson, isso implica que também há falsos adoradores. Gente como a igreja de Sardes, Apocalipse 3, verso 1, tem nome de que vive, mas estão mortos. Pessoas que demonstram uma coisa que não são. Honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele, tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Todavia, 2 Timóteo 2,19 nos diz que Deus conhece aqueles que são seus. Muitos seguem enganando e sendo enganado, mas Deus sabe quem é dele e quem não é. E aqui eu cito rapidamente um exemplo de um falso adorador. Porque Jesus disse em Mateus 5,23, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, alguma mágoa, alguma coisa mal resolvida com alguém, Jesus diz, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão, e vem e oferece a tua oferta. Porque antes de Deus olhar a tua adoração, Deus sempre vai olhar o coração do adorador. E se houver ali, naquele coração, mágoa, ressentimento, Deus não recebe a adoração. Quem não perdoa não pode adorar, quem não perdoa não pode cultuar. Quem não perdoa não pode oferecer nada para Deus, porque Deus não vai aceitar. Querido, se você não perdoa, aquele que não perdoa, ele é um falso adorador. Agora, o verdadeiro adorador, ele perdoa quem não merece, porque ele também não merecia, mas foi perdoado por Deus. Queridos, a partir do versículo número 11, é importante que o irmão professor, a irmã professora, trabalhe a descrição do texto de maneira descritiva, expositiva. A partir do versículo número 11, Jesus começará a entrar em questões teológicas. No versículo número 13, Jesus diz a ela que qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas a água que ele tem para dar àquela mulher tiraria dela completamente toda a sede ou responderia todas as suas necessidades. A partir do versículo 15, ela diz, sim, então me dá dessa água, porque eu não vou voltar mais aqui. No 16, Jesus trata com ela da questão, ou das questões da intimidade e da vida pregressa que ela tinha. Talvez esteja aqui a revelação do motivo que ela estava ali ao meio-dia buscando água. A palavra vai nos dizer que, por revelação de Jesus, a palavra nos diz que ela teve 5 maridos, e o que agora ela possuía não era dela. E ao ser confrontada por Jesus, no versículo 19, ela afirma, Senhor. Então agora muda o cenário. Ela já começa a tratar Jesus com tratativas de reverência e de reconhecimento de autoridade, porque agora ela vai chamá-lo de Senhor. Ela diz, Senhor. Depois desse prefácio eu concluo uma coisa. Eu vejo que és um profeta. Por que ela chega a essa conclusão? Ela tem essa conclusão por receber de Jesus o confronto de detalhes da sua vida que não teria como Jesus saber e pela exposição do assunto da água da vida. Ela então propõe a Jesus uma questão, o lugar da adoração. Ela diz a Jesus, vocês dizem que é em Jerusalém,
nós dizemos que é aqui, há 150 anos atrás, pela informação do escritor dos comentários da Bíblia de aplicação pessoal, havia sido destruído um lugar improvisado de adoração dos samaritanos. E ela queria saber de Jesus, onde ela deveria adorar a Deus, porque como profeta, certamente ele saberia dizer e resolver essa questão a ela. Jesus, então, em síntese, diz a ela, mulher, o Pai não está procurando um lugar para ser adorado. O Pai está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Parafraseando o texto, Jesus diz a ela, olha, versículo número 23, a urgência do Pai é tão grande que a hora é agora. A necessidade é tão urgente que o Pai procura adoradores para esta hora. Este é o momento de adorar. A adoração, parafraseando aqui a frase do reverendo pastor Marco Feliciano, é uma questão de sobrevivência. Porque a tendência que o adorador tem é de se aproximar em ser aquilo do objeto que ele adora. Então, quando nós adoramos a Deus, nós somos transformados de glória em glória, à imagem daquele que nós estamos adorando, refletindo a sua glória. É o que o apóstolo Paulo descreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 3. Portanto, não se trata do lugar, não se trata tão somente da liturgia, não se trata das conveniências postas ou impostas. O que se trata aqui, da conversa de Jesus com essa mulher, é da atitude sincera do adorador. Uma adoração verdadeira pressupõe pelo menos duas coisas. Aquilo ou o que se adora e a condição e a intenção do que se adora. Se você adora um Deus falso, postes ídolos, construído por mão de homens, por mais que seja sincera a sua adoração é uma adoração falsa. Se você, todavia, adora o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o Impronunciável, o Deus verdadeiro, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você não faz de maneira sincera, você também, apesar de adorar aquilo que é certo, não faz da maneira correta, e não é essa a adoração e o adorador que o Pai procura. Ponto de número 2. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Ponto 1, Monisiane. A adoração. Quando Jesus afirma sobre a água viva que ele ofereceria para aquela mulher, uma grande verdade que nós aprendemos acerca dessa verdadeira adoração é a declaração que ele, Jesus, faz àquela mulher. Ele diz, Deus é Espírito. E como vamos adorar o que não vemos? É através da nossa alma, através da nossa contrição. E Jesus está mostrando ali que Deus não é um espírito entre outros, mas Deus é espírito. Ele afirma que Deus é espírito, invisível e divino, em oposição a nós como homens, que somos factíveis, que somos falhos. Que Deus, ele é o doador da vida e desconhecido para homens, a não ser que esse homem busque ao Senhor e o próprio Senhor decida se revelar a ele. E nós observamos que quando Jesus fala com aquela mulher, ele fala o quê? Assim, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Vem tratando essa questão, porque até então ela não sabia, como já foi abordado aqui, ela estava tratando Jesus como um judeu comum, mas quando ele fala de sua vida íntima, de sua vida pregressa, tanto que o primeiro contato que ela teve com ele ali, ela já muda o seu olhar para aquele homem que estava sentado ali, talvez assim, empoeirado, cansado daquela caminhada. Imagino Jesus assim, lógico, porque pelo que lemos Isaías 53, nós vemos que Jesus era um homem de líder, era um homem trabalhador, e ele estava cansado ali, o seu corpo físico, Jesus como 100% humano, ele teve sede e parou ali exatamente para descansar, ele teve cansaço também, e ele parou ali exatamente para descansar e para alimentar o seu corpo físico, e aquela mulher chegou na hora certa, porque ele queria água
para saciar a sede do seu corpo humano, mas ele, como Deus, ele ia oferecer para aquela mulher uma água viva, a água que vem do Senhor, para que houvesse mudança, transformação na vida daquela mulher. E aí que nós observamos que essa verdadeira adoração já não se restringia mais àquele local, àquele espaço que ela estava apresentando, que os fariseus, que aqueles homens da época falavam que era só em Samaria, no Monte Gerizim, ou em Jerusalém. Mas o Senhor mostrou para aquela mulher que onde houver um homem, uma mulher com coração contrito, uma alma sedenta, buscando a verdadeira presença do Senhor, um adorador sincero, ali o Senhor está. Não mais no ritual, não mais naquela formalidade, porque o Jesus ele não está preocupado com a sua forma de adorar. Ele está preocupado com o seu coração, se é realmente sincero. E é desses tais que ele está buscando. São esses que ele busca, que o adorem em espírito e em verdade. Rafael. Meus irmãos, adoração, aquilo que precede o milagre. Segundo Crônicas 20, Josafá adorou com seu exército antes da vitória. Mateus 8, verso 2, o leproso adorou ao pé do monte antes de ser purificado. Mateus 9, 18, Jairo adorou antes que sua filha fosse ressuscitada. Atos 16 e 25, Paulo e Silas na prisão adoraram antes do terremoto e antes da libertação de todos. Nestes exemplos que eu citei, respectivamente, depois da adoração houve vitória, houve cura, ressurreição e libertação. Você tem duas opções. A dor pode te tornar um adorador ou um murmurador. O mesmo fogo que consome a palha purifica o ouro. O mesmo calor que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol que derrete o gelo endurece o concreto. Perceba que a causa é a mesma, mas o resultado é diferente. A aflição, a luta pode ser a mesma, mas vai causar resultados diferentes nas pessoas. É você que decide. Se a luta, se a aflição vai te afastar ou te aproximar de Deus. Vai te tornar uma pessoa mais amarga ou mais doce. Vai te tornar... É você que decide se a aflição vai gerar em você adoração ou murmuração. Mas lembre-se de uma coisa, a exemplo do povo de Israel no deserto. A murmuração afasta a bênção de Deus e gera morte, mas a adoração atrai a bênção de Deus e gera vida. A adoração, o gesto de prestar culto, ao Deus Todo-Poderoso. A mulher tinha em seu coração o desejo de ter uma experiência genuína de adoração. O que a preocupava? A sua preocupação residia sobre o lugar, o rito, a cidade, o templo que ela deveria frequentar para adorar. Vejam, meus amados irmãos, que a samaritana havia reduzido o relacionamento dela com Deus a uma objetificação fria, casuística e improdutiva. Ela compreendia o serviço a Deus e o relacionamento íntimo com Ele às coisas. E ela estava reduzindo aos objetos, aos lugares e às cidades a sua genuína adoração. Ela estava completamente frustrada e embaraçada. O salmista, no Salmo de número 139, entendeu isso de maneira genuína muito antes da mulher samaritana. A partir do versículo 7, ele começa a desenvolver sobre o tema. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, ele conclui que qualquer lugar que ele estivesse seria um ambiente propício, independente da condição ou situação de vida que ele estivesse passando, para adorar a Deus. Porque o Deus adorado da Bíblia é onipresente e está em todos os lugares. Meus queridos irmãos, para além das questões denominacionais e das conveniências eclesiásticas, as nossas reuniões, a nossa congregação
O ato de congregar pressupõe questões muito mais profundas e superiores do que comezinhas e mesquinhas que nós ficamos discutindo. E às vezes nos perdemos, e perdemos até a comunhão com irmãos de outras comunidades evangélicas por conta de cor de parede, por conta de modelo de púlpito, por conta de cor de luz. É evidente que numa perspectiva assembleana denominacional, nós não vamos pintar as nossas paredes de preto, nós não vamos propor um culto heterodoxo diferente daquilo que temos aprendido em nossa história centenária. Mas não vamos reduzir o ato de adorar a Deus à cor de uma parede, a um foco de luz, a um modelo de púlpito, se é de latão, se é de madeira, se é de alumínio, se o culto está acontecendo com paredes pretas ou debaixo de um pé de manga, isso é, do ponto de vista da essência, irrelevante. Porque o que importa é quem está sendo adorado e a sinceridade daqueles que o estão adorando. É disso que Jesus está falando com a mulher. Mulher, não se perca em coisas pequenas. Foque no essencial e adore a Deus em espírito e em verdade. Ponto de número 2. Jesus e a verdadeira adoração, irmã Elisiane. Quando Jesus foi questionado, né? Porque depois que ela percebeu que Jesus não era um judeu comum, ela teve algumas curiosidades. E ela começou a questionar, primeiro, sobre o local da adoração, como já foi abordado aqui. Mas a questão da água, ela achou interessante. Irmãos, uma coisa que nós sempre falamos, o Evangelho ele nos confronta. E quando nós estamos diante de Jesus, nós fazemos questionamentos a Ele também. Nós perguntamos algo que, às vezes, não temos coragem de perguntar para o nosso pastor, ou para a esposa do pastor, ou a liderança, mas nós perguntamos para o Senhor certas questões que Ele nos revela à luz da Bíblia. E aquela mulher, naquele momento que Jesus estava falando, ela teve ali uma revelação que a sua mente se abriu e ela percebeu que realmente a verdadeira adoração não está limitada a um espaço geográfico. Jesus deixou isso claro. E o que nós devemos lembrar aqui também, como já foi falado aqui pelo evangelista Rafael, que antes da bênção, a adoração deve ser feita, porque o povo de Israel, eles se perderam no Egito. Nós vemos que a caminhada toda eles foram morrendo. E o Senhor falou, quem murmura fica. E às vezes nós não entendemos isso. Se o pastor fala alguma coisa conosco que não gostamos, murmuramos. Se a esposa do pastor fala ou a liderança fala alguma coisa, nós murmuramos e não adoramos. Irmãos, pensem, falando em verdadeira adoração. Época de congresso de mulheres, principalmente. Escolha de uniforme de louvores. Há mulheres que se perdem na murmuração porque não entendem que é apenas um uniforme, não é para desfile, é apenas para vestir naquele período da festa. Então, irmãs, ao invés disso aí, vai para um recadinho para as irmãs. Ao invés de você murmurar porque não gostou da cor do uniforme, do modelo do uniforme, dos louvores escolhidos, adore a Deus e aproveite a oportunidade para ficar igual às outras na adoração. E aquela mulher entendeu isso e depois ela levou a palavra àqueles que estavam na cidade onde ela morava. E isso traz para nós, irmãos, uma lição fundamental aqui, que nós precisamos adorar o Senhor, independentemente da situação. Se é adversa a situação, adoremos ao Senhor. Se a situação está favorável a nós, adoremos ao Senhor. Já foi citado aqui Jó, em toda aquela situação adversa, a situação dele não era nada agradável, doença, perda de filhos e de posses, ele continuou adorando a Deus. E qual foi a fala dele? O que me choca, que ele diz, nu saí do ventre e para lá voltarei. E Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele perdeu muito, era um homem de muitas posses e ele adorou a Deus. E hoje, às vezes, nós perdemos uma coisa que custa tão pouco e nós murmuramos. Então, irmãos, vamos buscar, vamos adorar. E quando nós lemos a conversa daquela mulher, o impacto que houve na vida dela, a fala de Jesus, nós percebemos que nós precisamos adorar mais. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, no texto de João 4, verso 21 ao 23,
Por 3 vezes, Jesus fala da adoração ao Pai. Isso implica dizer que o verdadeiro adorador, ele também é um verdadeiro filho. Isto porque a adoração, ela fala do nosso serviço para Deus e a filiação fala do nosso relacionamento com Deus. O verdadeiro adorador, ele precisa ser um verdadeiro filho, porque Deus não quer apenas atividade, Deus quer intimidade. E como disse o pastor Eliel Silva, trabalho para Deus não substitui relacionamento com Deus. Quando você se torna um verdadeiro filho, automaticamente você se tornará um verdadeiro adorador. Isto é, porque a filiação é a causa, a adoração é a consequência. A filiação é a raiz e a adoração é o fruto. E para ser um verdadeiro filho, o primeiro passo está em João capítulo 1, verso 12. É receber o Senhor Jesus. Porque todos aqueles que o receberam, a estes é dado o direito de serem chamados de filhos de Deus aos que creem no seu nome. Queridos, uma verdadeira adoração pressupõe adorar ao Deus verdadeiro. O comentarista desenvolve o seguinte argumento: o Senhor Jesus é, por si, a base para essa adoração genuína. Queridos, do ponto de vista eclesiológico litúrgico, nós não temos em nossos templos postes ídolos ou ídolos construídos por mãos de homens. Nós não temos imagens de esculturas, não praticamos procissões e não reverenciamos, jogando-nos aos pés de estátuas de gesso, madeira ou qualquer outro tipo de material. Mas tão perigoso quanto adorar um poste ídolo, uma imagem de escultura, uma foto, é o culto à personalidade humana. As nossas reuniões, os nossos cultos, na perspectiva coletiva, deve ser para adorar ao crucificado que ressuscitou ao terceiro dia. No texto de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 23, nós encontramos no versículo 24 e no versículo número 25, o final do texto, em memória de mim. E no 26, a afirmação: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Existem reuniões, e aqui eu estou falando para dentro, numa perspectiva denominacional assembleana, chamadas de cultos, que na verdade mais parece culto à personalidade humana. Quando vai se apresentar um pastor, um presidente de convenção, há quem queira usar de expedientes seculares, de apresentar o currículo do indivíduo, dando ao indivíduo tantos méritos, que parece que quem está sendo adorado é o presidente da convenção ou o presidente da igreja. O próprio Senhor Jesus foi quem nos orientou: a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. Mas há um limite para essas coisas. Há um ponto e há uma baliza de conveniência nisso. A verdadeira adoração em nossos cultos deve ser dada única e exclusivamente a Deus. Eu já participei de reuniões dentro de templos assembleanos que, quando o pastor entrou na igreja, todos ficaram de pé e o aplaudiram. Ao meu gosto, isso para mim é uma manifestação de honra elevada, desnecessária e desarrazoada. Porque os aplausos, se forem dados, as glorificações, se forem dadas, devem ser dadas única e exclusivamente ao Deus que criou os céus e a terra e aquele que morreu em nosso lugar para nos salvar. O texto de Atos, capítulo número 12, irá nos dizer o seguinte a partir do versículo 21. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele fez um discurso, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes ou de bichos, expirou. Que toda glória seja dada ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Meus amados, nós já estamos por terminar a nossa aula ao adentrar agora o ponto de número 3. Você ainda não curtiu a nossa publicação, não compartilhou no grupo da sua família, não compartilhou no grupo de obreiros e professores de escola dominical da sua igreja. Nos ajude a espalhar as boas novas de louvor e pregação
da palavra de Deus. A adoração bíblica, irmã Elisiane, o conceito bíblico de adoração. Quando Jesus foi confrontado, né, diga-se de passagem, ali por aquela mulher naquele encontro, e houve uma compreensão dela, porque quando nós conversamos com Jesus, quando nós buscamos conhecer Jesus, adorar ao Senhor Jesus, a nossa mente ela é aberta, apesar de alguns por aí dizerem que os cristãos são mentes tacanhas, mas nós percebemos que não. Os cristãos têm uma mente porque eles é uma mente renovada, é uma mente transformada, porque eles sabem para onde eles estão indo. E nessa história, né, do encontro da mulher samaritana com Jesus, a mente dela foi aberta exatamente sobre a adoração. E qual o significado de adoração? Adoração é diálogo, ou melhor, um momento de conversa e comunhão íntima com Deus. É aquele momento que você, que eu tiramos para expressar o nosso verdadeiro amor ao Senhor. E nós observamos aqui que essa adoração também refere-se à submissão. Nós temos termos em hebraico, termos em grego, mas não vamos entrar no mérito da questão aqui, mas estamos falando da adoração, tanto no hebraico quanto no grego. Nós vamos observar que adoração é manifestar um temor reverente, a admiração e respeito característicos de adoração. E no grego, essa palavra tem significação de submissão de quem serve a outrem. Eu estou servindo, então eu estou mostrando que eu adoro. E também eu achei muito interessante um texto que ele vem falando de Pompeu, o grande general romano. Quando ele tomou Jerusalém em 63 a.C., ele fez questão de visitar o templo, de cuja fama ele já conhecia, tinha ouvido muito falar. E quando ele foi entrando, ele fez questão de passar além do véu, claro que causou um escândalo ali para aqueles judeus religiosos que o seguiam. Pompeu esperava encontrar oculta ali naquele véu a imagem do Deus dos judeus, o Deus a quem ele atribuía a extraordinária resistência daquele povo através dos séculos, a tantas guerras e derrotas. Mas, para a surpresa dele, quando ele abriu aquele véu, nada encontrou a não ser um local completamente vazio ali, que não havia imagem, não tinha encontrado nada. Mas por quê? Porque Deus é Espírito e nós lemos na palavra que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus significa essencialmente reconhecer e exaltar a Deus por tudo que Ele é. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Estou tomando aqui as falas do nosso evangelista Rafael. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, no final desse ponto, o comentarista nos lembra que adorar a Deus é exaltá-lo por tudo que Ele é e por tudo o que Ele faz. Ou seja, a verdadeira adoração, ela caminha junto com a gratidão. Em Lucas 17, verso 11, lembre-se, Jesus ele curou 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer. Somente um, nas palavras de Jesus, voltou para dar glória a Deus, voltou para adorar. E para este Jesus disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Perceba que os 10 receberam a cura para o corpo, mas somente um recebeu a cura para a alma. Todos foram curados, mas somente o adorador foi salvo. A salvação é o motivo maior de gratidão. A salvação é a razão principal da nossa adoração. Queridos, João capítulo 4, versículo 20 a 24, Jesus usa a palavra proskuneo, que tem como sentido etimológico adorar, ou o ato de adoração, ou seja, submeter-se irrestritamente ao Deus Criador de todas as coisas. Salmo de número 29, a partir do versículo de número 2, a palavra nos diz, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Somente o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, é digno de receber esta adoração. Isaías capítulo número 6, enquanto os serafins voavam sobre o trono de Deus, com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas cobriam os seus rostos, eles olhavam uns para os outros e diziam, verdadeiramente ele é santo, santo,
santo, o superlativo do santo, ou o santo 3 vezes, indicando a adoração que ele merece no céu, na terra e no mundo espiritual, indicando a adoração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, indicando que ele deve ser adorado em sua plenitude. Glorificado seja o nome do Senhor. Ponto de número 2, irmã Elisiane, adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental aqui, já explanado, da adoração é o ato de render-se. E aqui diz que remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. E o verdadeiro adorador, ele não se preocupa quem está observando. Ele quer adorar a Deus, ele se rende, ele se prostra, ele se curva diante do Deus Todo-Poderoso. Nós, como cristãos, aprendemos a adorar ao Senhor e ainda não sabemos como deve ser, por isso que estudamos. E nós observamos, a Bíblia relata, interessante, a história de uma mulher, que ela chegou, se prostrou diante do Senhor e quebrou sobre ele um vaso de alabastro. E nós estudamos e vemos que um costume antigo dos judeus era quando a moça ia se casar, ela precisava adquirir um vaso de alabastro cheio de perfume. E se ela levasse menos perfume, não seria tão valorizada. E aquela mulher, quando chega diante de Jesus, que derrama aquele perfume sobre ele e seca com seus cabelos, ela está mostrando ali como ela adora Jesus. E questionada ela foi, mas nós observamos que o Senhor a defende e fala para aqueles que estão ali que aquela ali é a verdadeira adoração. Ela tira do seu mais íntimo ser, ela tira o mais precioso, que era o vaso de alabastro. E para nós hoje, o que é que nós estamos oferecendo para o Senhor? O que é que nós estamos demonstrando que Ele é superior a nós na nossa adoração? Será que estamos realmente deixando claro que o nosso Senhor é superior a nós, que nós estamos dispostos a servi-lo plenamente? Paulo fala isso em Romanos 12, 1, ele vem falando para que nós o adoremos, para que nós o sirvamos, para que nós ofereçamos a Ele o verdadeiro culto, uma verdadeira adoração. Geríssimo Rafael, querido. Meus irmãos, adoração implica em rendição, é prostrar-se de joelho e reconhecer a superioridade daquele que é adorado. Por isso que em Mateus 4,10, em uma das tentações do diabo a Cristo, ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Isto porque o que o diabo queria era que o Deus encarnado o reconhecesse como superior, se rendesse a ele. Mas a resposta de Jesus foi categórica: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Porque o verdadeiro adorador, ele também é um servo, e somente Deus deve ser adorado. Privilégio esse que até os anjos rejeitam. Apocalipse 22, verso 8 e 9, João se prostra diante do anjo, que havia intermediado as revelações para adorá-lo. O anjo diz: não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Amados, o que é render? Adoração implica em render-se. Numa compreensão moderna, quando a autoridade policial, seja em flagrante ou em perseguição, chega ao encalço do criminoso ou do acusado, para, então, ou antes de ser preso, em muitas ocasiões, ele levanta suas mãos e se rende, reconhecendo que não lutará contra o avanço da autoridade de prendê-lo e de privá-lo da liberdade. Em Êxodo 32:7, Êxodo 33:3, Êxodo 33:5, encontramos a expressão dura cerviz. O antônimo de render-se é resistir ou ter uma dura cerviz na atitude daquela mulher pecadora. Em Lucas capítulo número 7, versículo 37 e 38, nós encontramos a síntese do que é se render. A mulher pecadora, indigna de estar na presença de Jesus, ela traz o vaso de alabastro, chora aos pés de Jesus. Com suas lágrimas, ela lava os seus pés, com seus cabelos os enxuga
e com perfume lhe unge o seu corpo, porque ela compreendeu que os pés de Jesus era o lugar mais alto que ela poderia chegar na sua existência. E isto é render-se, é não resistir à voz de Deus e é reconhecer que Ele tem, que Ele está e que Ele pode todas as coisas. Ponto número 3, irmã Elisiane, adoração como ato de serviço a Deus. Aqui nós buscamos o que Paulo fala aos romanos, à igreja em Roma. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele vem falando do servir ao Senhor. E nós precisamos ter muito cuidado para não nos tornarmos ativistas na casa do Senhor, estarmos preocupados com a obra, querendo fazer a obra, esquecendo do Deus da obra. E aqui o Senhor Jesus deixou claro para ela: o servir ao Senhor, o serviço a Deus está intrinsecamente ligado, associado à adoração. Porque quando eu adoro ao Senhor, eu tenho disponibilidade de fazer aquilo que Ele quer. E aquela mulher entendeu essa fala de Jesus, compreendeu esse projeto dele. E quando nós prestamos um serviço ao Senhor, Ele cumpre os seus propósitos em nossas vidas. E quando nós falamos de render ao Senhor, trabalhar para o Senhor, nós precisamos entender aqui que a nossa vida precisa ser totalmente rendida aos pés do Senhor, uma entrega total ao nosso Deus, como esse sacrifício vivo, santo e agradável que Paulo fala. Então, meus queridos, trata-se de uma entrega completa a Deus através de nossa existência. Não é o trabalhar muito na sua igreja, na sua comunidade, que é adorar a Deus. Adore a Deus e Ele vai te direcionar o servir que Ele quer. Evangelista Rafael, meu amigo. O comentarista cita para nós Mateus 6,24 nesse ponto, onde Jesus diz: não podeis servir a dois senhores. Uma referência a Deus e ali uma referência ao dinheiro. Jesus se refere ao dinheiro como Senhor, Mamon, porque infelizmente este tem sido o Senhor na vida de muitas pessoas. Só que o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo Senhor. Há pessoas que não usam o dinheiro, mas são usadas por ele. Pessoas que não possuem seus bens, mas são seus bens que o possuem. Querido, o dinheiro pode estar no bolso, ele só não pode estar no coração. E a melhor maneira de você empregar o seu dinheiro é servir com ele o reino de Deus. Então não inverta os valores, porque o avarento, ele ama o dinheiro, ele usa as pessoas, mas ele se esquece de Deus. Mas o verdadeiro adorador, ele adora a Deus, ele ama as pessoas e ele usa o dinheiro como um recurso que coopera no reino do Senhor. A consequência de uma vida de adoração manifestar-se-á por frutos de serviço. No versículo de número 28, a palavra informa-nos que ao receber a revelação no versículo 26, quando Jesus diz a ela: eu sou o Messias, eu que falo contigo. A mulher reconhece Jesus como o seu Salvador. E no versículo 28 a palavra nos informa: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles. O adorador não é aquele que desenvolve tão somente a música na igreja. Não confunda a adoração com manifestação artística. Tem muita gente, na realidade e no contexto evangelical, que resume a adoração a tocar um instrumento ou a executar a canção. E a adoração está para muito além disso. Adorar a Deus é servi-lo e dar a Ele o melhor do nosso serviço. E a mulher fez isso. O maior gesto de adoração que podemos apresentar ao Deus que nos salvou é levar os perdidos ao reconhecer-o como sendo o único Senhor e Salvador de suas almas. Ponto número 4. Uma experiência interior, irmã Elisiane. Neste ponto nós vamos observar que as palavras em espírito, que está citada no Evangelho de João 4:23, que é o nosso texto
base para a lição, indicam que essa adoração tem caráter íntimo. Então, a adoração é o que sai da sua alma. Não importa onde você esteja, não importa onde eu esteja, se eu estou adorando a Deus, você está no seu trabalho, a mulher às vezes está na pia, o marido ajudando ou está cuidando da criança e às vezes está adorando a Deus ali e o Senhor entende e recebe. Por quê? Não se trata de lugar físico ou geográfico, mas da parte mais recôndita, mais íntima do nosso ser, que é a nossa alma. Então, quando fala espírito aí, em espírito em verdade, não está falando do Espírito Santo, mas do espírito humano, está se referindo ao espírito humano. Então, quando fala desse interior, dessa experiência interior de adoração, está falando daquilo que sai da nossa alma, do mais profundo, da adoração que sai do nosso âmago, independentemente do louvor que está sendo executado, independentemente da mensagem que está sendo pregada, mas é aquele que, na sua intimidade, você adora, você sente que realmente você está na presença do Senhor e que o Senhor está presente ali. Então, a gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz essa nossa carência, porque o ser humano, ele é carente de Deus. A nossa Gênese, o nosso DNA, ele tem necessidade de Deus. Então, a verdadeira adoração, ela envolve essa postura interior que nos permite, como crentes em Jesus Cristo, estabelecer esse vínculo profundo com Jesus, reconhecendo-o como Salvador e Senhor de nossas vidas. Evangelista Rafael, meu querido. Meus irmãos, todo ser humano ele tem a necessidade de adorar algo. Alguns adoram o dinheiro, Colossenses 3,5 diz que a avareza é idolatria. Alguns vão adorar a si mesmo, isso é egolatria, 2 Timóteo 3, verso 2, a Bíblia fala de homens amantes de si mesmo. Alguns vão adorar ídolos, imagens de esculturas, semelhança do que há no céu e na terra, é a idolatria propriamente dita. Alguns vão adorar a Maria, isso é chamado de mariolatria, tirando a glória do Criador e dando para a criatura. E há ainda aqueles que vão adorar o diabo, Apocalipse 13, verso 14 e 15. O falso profeta fará, no período tribulacional, a imagem da besta, do anticristo, e obrigará todos os moradores da terra a adorar a imagem da besta, a adorar o diabo. Veja bem, hoje muitas pessoas, por livre e espontânea vontade, não adoram a Deus. Mas se ficarem para viver o período tribulacional, vão ser obrigados a adorar o diabo, porque se não adorar, vão ser mortos ao fio da espada. Então, querido, o maior privilégio que você pode ter hoje é adorar o único e verdadeiro Deus manifestado na Trindade, pois somente este Deus pode salvar a tua alma e te dar direito de morar no céu. Irmã Elisiane, suas notas de conclusão, e desde já agradeço a sua brilhante participação, minha irmã. Concluindo aí que o ato de adoração ao Senhor envolve a nossa rendição completa. E a primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. Querendo ou não, o homem tem necessidade de Deus, ainda que você ainda não o conheça. É a oportunidade agora, o tempo é já, de você saber quem é esse Deus. E a adoração, ela surge como um movimento que se inicia de dentro para fora. Não há adoração do exterior para o interior, ela começa do nosso íntimo, da nossa alma para fora. E isso vai resultar de uma experiência viva com Jesus Cristo. Isso vai resultar em um momento de intimidade, de busca, de prazer com o Senhor. É assim que nós nos sentimos quando estamos na presença do Senhor, quando nós sentimos que Ele está em nossos corações. Evangelista Rafael, meu querido, suas palavras de conclusão, meu amado. Meus irmãos, a verdadeira adoração não tem a ver apenas com o lugar, mas com um estilo de vida, com toda uma maneira de se viver. Mas a gente sabe que existe um local específico, o templo, a casa de oração, no qual a gente se reúne semanalmente com o propósito primário de adorar a Deus. Assim como não basta você ir ao trabalho e chegar lá e não trabalhar, assim também não basta apenas você ir ao culto. Você precisa ir ao culto e você precisa adorar o único e o verdadeiro Deus. Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor, na casa de oração, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai
o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso louve o dominador. Todos juntos o louvemos. Grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, régio dominador. Obrigado por sua atenção, por sua aula. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Muito obrigado por sua audiência. Deus abençoe sua casa em nome de Jesus. Amém.